Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso amor em comum. E meus amigos, hoje o dia pegou fogo. O Vasco contratou um atleta aí, dividindo a torcida. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Aliás, vou dizer para vocês, a maioria dos vascaínos não gostou da contratação de um atacante. Deixa eu explicar quem é aí. Martelo batido, o Vasco concretiza o seu terceiro reforço para o ano de 2024. Vamos atualizar em que pé estão aí as outras negociações essas sim, que vão aí marcar o ano do Vasco, porque a gente vai falar de jogadores aí emblemáticos que chegam para poder vestir a camisa do Vasco da Gama e fazer com que o Vasco dê saltos maiores aí, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é a nossa principal competição no ano. E a gente vai falar aqui também sobre a situação de jogador que hoje integrou o elenco do Vasco da Gama, situação do PEC, confirmado, o PEC deixa o Vasco, enfim, a gente vai fazer o resumo aí do dia para você, torcedor vascaíno. Então, de coração, com toda a gentileza do mundo, eu peço a você, meu amigo, minha irmã, para você se inscrever no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Você que por algum motivo cancelou o nosso canal e quer nos dar alguma oportunidade, se inscreva. Se você não gostar, você vai lá e cancela. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Amanhã, o Alexandre Matos, conforme eu falei para vocês, finalmente, depois de 3 semanas aí de estar no Vasco, vai conceder uma entrevista coletiva com transmissão da Vasco TV às 11h30 da manhã nesta segunda-feira. E aí vai parar tudo, porque todos os vascaínos vão ficar colocando a atenção naquilo que o Alexandre Matos simplesmente vai dizer sobre a situação de planejamento, certo? Ele pode falar aí sobre a situação aí do orçamento da 777, vai chegar jogadores com uma faixa etária maior, algumas negociações que a gente tem dúvida. Então o Alexandre Matos vai falar essa situação amanhã lá no CT Moacir Barbosa a partir das 11h30. Bom, hoje os jogadores do Vasco continuaram fazendo aquelas atividades físicas, né? É um momento ali onde os atletas estão recondicionando o aspecto físico e que também aproveitam para fazer exames médicos. E hoje, bem dizer, foi a última treinamento ali, atividade física no Moacir Barbosa, porque amanhã dia 8, partiu para o Uruguai para a pré-temporada, onde o Vasco vai ficar lá até o dia 28, vai jogar com o Desportivo Maldonado, vai jogar com o São Lourenço, certo? E hoje a gente teve uma notícia boa aí, por quê? O Praxedes, ele foi liberado, já viaja para o Rio de Janeiro, certo? O Vasco hoje concretiza. A aposta aí que a gente fez no Praxedes foi a seguinte: o Bragantino aceitou o empréstimo do jogador e o Vasco da Gama aí vai ter até o dia 24 de março para poder pagar R$1.300.000 pelo empréstimo do Praxedes. Caso o Praxedes bata metas aí, o Vasco vai ter que pagar 65% do valor econômico dele. Então 3,5 bilhões de euros aí, caso ele bata as metas dele. Mas está confirmado Praxedes no Vasco. E se tem jogador confirmado, tem jogador que saiu do Vasco da Gama, né? O Gabriel Peck pediu para ser desligado, né?
uma negociação aí na casa aí de 51 milhões de reais. Já falei para vocês aqui que a 777 Partners, que não colocou um centavo na formação desse jogador, né? Para ela, claro que se chegasse aqui uma proposta nessa casa, ia vender o atleta. A gente sabia disso ontem, eu travei isso aqui para vocês. Então, 50 milhões aí, 51 milhões, o Gabriel Peck deixa o Cruz Maltino. O Vasco detém ali o Vasco, nessa situação do Gabriel Peck, o Vasco vai ficar ainda com 20% dos direitos econômicos do Gabriel Peck. Hoje o Vasco possui 90% dos direitos, tá? E 10% do jogador. O Vasco, desses 90 que ele tem, ele vai ficar ainda com 20, tá? Então ele vai vender 70% por 50 milhões. Então tá um negócio aí até que bom, né? Mais ou menos bom, né? O ideal é que o Peck ficasse aqui no Vasco. Bom, o seguinte, a gente vai falar aqui agora sobre a situação envolvendo reforços no Gigante da Colina. Por quê? É o seguinte, enquanto a gente aguarda aí o desfecho da situação do Alexander Aravena, certo? Que o jogador lá chileno, que o Vasco fez uma proposta muito alta aí na casa de 14 milhões de reais por esse jogador, tende a ser anunciado aí nos próximos dias pelo Gigante da Colina, um cara que chegaria aqui para arrebentar a boca do balão, certo? E enquanto a gente aguarda também a situação enquanto a gente aguarda a situação aí do atleta Luciano Rodrigues, certo? O Vasco ali já jogou, a imprensa lá uruguaia joga também pra caramba, né? A imprensa uruguaia já disse que era 15 milhões, aí baixou para 12, hoje se fala em 10. Tu vai ver, o Alexandre Matos vai fechar essa negociação aí por um valor muito menor do que a venda aí do Gabriel Peck. Pode ter certeza disso. E aí a 77 já deu o aval para essa negociação acontecer. Hoje a gente teve notícias vindas lá do Uruguai que não chegou nenhuma proposta, então o atleta deve acertar aí com o Vasco da Gama. Há quem fala aí nos bastidores que essa negociação já está sacramentada, tá? Mas a gente está aguardando aqui com responsabilidade. Bom, a gente ainda passa aqui mais duas situações para vocês, tá? Que é do jogador Kevin Zenon, jogador lá do Unión da Argentina. O Vasco aí fez uma sondagem pelo atleta do Unión e o Unión disse assim pro Vasco: vocês querem um jogador? 4 milhões de dólares aí por 80% dos direitos econômicos do atleta. E hoje o Vasco simplesmente, né, contratou o seu terceiro atleta. De quem é que eu estou falando? David, aquele David mesmo, que teve passagem pelo Cruzeiro, que teve passagem também pelo Internacional e que jogou o último campeonato brasileiro pelo São Paulo. Jogador que fez 39 gols aí, tem 28, perdão, jogador que fez 39 jogos, tá? Longe de 39 gols, 39 jogos que ele fez, foram 5 gols e 3 assistências. A maioria da torcida do Vasco não gostou dessa contratação, essa é a grande verdade. A torcida do Vasco não gostou dessa contratação. Eu também confesso que eu não entendi, mas já que chegou, eu tenho que torcer para que dê certo aí, para que o jogador venha gerar frutos para o Vasco da Gama. Agora, é uma contratação, na minha opinião, sem pé e sem cabeça. Assim como eu adorei a contratação do Robert Rojas, que joga muito, e do João Vitor, dois bons jogadores, não entendi muito bem essa contratação. Não entendi essa contratação, certo? Então, gente, o seguinte, vamos torcer para que dê certo. O Vasco anuncia sua terceira aquisição. O jogador, né, ele chega aqui por empréstimo de 1 ano. E se porventura aí ele bater 60% aí dos jogos dele com a camisa do Vasco esse ano, o Vasco se vê na obrigação de pagar 2.800.000 euros à equipe
do Internacional, certo? Que é o clube que é detentor aí dos direitos econômicos dele. Então foram essas notícias aí, agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!